Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, dando-lhes a paz e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 5 de maio de 2025, a lição 6 de hoje, ela tem como título Sangue de touros e de bodes. Nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, os bodes e touros, eles eram sacrificados como uma parte de uma prática religiosa que Deus havia ordenado para eles fazerem, para pedir perdão pelos pecados, representando a vida no lugar dos pecados. Uma forma de se aproximar, de se relacionar com Deus e buscar uma purificação. E algumas pessoas, nos dias de hoje, como também no passado, não muito longe, criticavam a utilização desses sacrifícios de animais, que eles mencionavam, alegavam que era muito cruel realmente matar um animal, tirar seu sangue para um atos desses, e em certo momento eles falavam que era bastante injusto fazer isso com os animais. No entanto, era exatamente isto que a intenção de mostrar para as pessoas que a morte de Jesus foi uma crueldade, uma covardia, uma injustiça, onde realmente o inocente Filho de Deus morreu por nossos pecados. E a lição de hoje, baseada ali em Hebreus capítulo 10, versículo 3 até 10, nos ensina justamente sobre esses sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento, onde o povo de Deus oferecia na época pelos seus pecados. E também a lição de hoje, através de Hebreus 10, mostra se realmente um animal era capaz de salvar ou perdoar um pecador. O que o apóstolo Paulo fala em Hebreus capítulo 10, versículo 3, que inicialmente ele diz que os sacrifícios são apenas recordações de pecados que eram feitas anualmente pelo povo de Israel, que era feito sim todos os anos, que está lá em Hebreus 10, 4, e ele menciona que é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Esses sacrifícios ordenados por Deus era só para lembrar a todos que eles eram pecadores e que viria o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus. O único que pode perdoar pecados realmente é Deus. Os sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento pelo povo de Israel, ela era uma sombra do verdadeiro sacrifício que viria posterior, que seria feito através de Jesus morrendo na cruz do Calvário, nos livrando da morte eterna do pecado. O povo de Israel, com esses sacrifícios, expressa sim uma fé que viria o Messias próximo daqueles anos que eles estavam, que no futuro viria realmente o Salvador. A prática de sacrifício de animais no Antigo Testamento, particularmente é detalhada ali nas Sagradas Escrituras, no livro de Levíticos, e é um elemento assim, profundo e multifacetado de uma adoração israelita para cada objetivo que eles tinham no templo, como o sacrifício de holocausto, que eles utilizavam assim, boi, cordeiros, sem defeitos, e a oferta pelo pecado de bodes, que dava compreensões profundas sobre o relacionamento entre Deus e o seu povo, apontando que viria um Salvador
que executaria um sacrifício muito maior por toda a humanidade. Porém, muitas pessoas criticam, né, até no presente momento, mencionando que esses sacrifícios eram realmente de muita violência e crueldade com os animais. Mas a educação didática, né, dada por Deus foi esta forma que ele encontrou para mostrar que a morte do seu filho amado Jesus pagaria os pecados da humanidade no futuro, mas que a crueldade foi muito maior realmente com o filho dele, foi injusta, né? Porque ele veio salvar a humanidade e este povo realmente acabaram sacrificando, esbofeteando, surrando e sangrando na cruz do Calvário, através desse povo que ele veio salvar. E Jesus realmente ali morreu por amor, né? Por amor a nós. E assim a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E alguém sem pecado deveria pagar, e o único que era possível isso é o Filho de Deus, Jesus, para solucionar o problema do pecado. O sistema sacrificial representava assim um símbolo da morte de Cristo na cruz do Calvário, o verdadeiro Cordeiro de Deus que viria a este mundo e pagaria o preço dos nossos pecados. E Paulo fala em Hebreus 10,14, com uma única oferta nos ofertou e se sacrificou por nós. Está lá em Hebreus 10,14. Algo assim que nem os anjos dos céus desejavam tomar o lugar de Jesus, porque eles não tinham condição para isso, mas somente o sacrifício do Filho de Deus que poderia realmente solucionar esse problema, que poderia dar o fim ao abismo, né, que separava Deus de suas criaturas. E criatura alguma tem o poder de remir pecados ou tirar pecados, como hoje é utilizado por algumas pessoas, como reverendos, né, algumas doutrinas, e até mesmo um pontífice dizendo que pode tirar pecados. A Bíblia é bem clara dizendo que somente Jesus pode tirar pecados, porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, que está lá em 1 Timóteo 2,5. Então somente Jesus pode tirar pecados, mas ninguém. Somente pelo sangue de Cristo há essa esperança de salvação para todos. E nessa vontade é que nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todos nós, que está lá em Hebreus 10:10. Após a morte de Jesus cessar, eles acabaram com os sacrifícios, né, de animais, os templos acabaram sendo destruídos, não ficou pedra sobre pedra, para justamente mostrar que ali estava cessando os sacrifícios de animais e que o verdadeiro Cordeiro de Deus havia realmente chegado, que é Jesus. E assim não fazia mais sentido todos aqueles rituais do santuário, pois todos eles apontavam para o verdadeiro e único sacrifício válido, que é Cristo. E ele veio a este mundo de pecado e cumpriu com fidelidade todo o plano de redenção já traçado por Deus antes da fundação do mundo. E em Israel havia uma regra que bastante áurea, né, que definia a sua vitória ou a sua ruína, caso fosse descumprido, né, a obediência de Deus. A Bíblia deixa bem claro que quando o povo seguia as orientações do seu Senhor, o povo prosperava. E quando não colhia ou não obedecia realmente ao Senhor e não seguia, se afastavam de Deus, a vida deles era um resultado assim, desastroso. O que nós devemos entender é que Deus não castiga ninguém, mas Ele permite as consequências que são o resultado do afastamento de Deus
E o inimigo procura agir realmente quando Deus se afasta. E isto é devido às nossas escolhas. Nós temos um Deus que dá o livre-arbítrio, e isso faz parte da liberdade que Deus nos concedeu. A obediência a Deus é expressar a fé em um Messias vindouro, nada mais é do que a colheita do amor que nós devemos devotar a esse amoroso e misericordioso Deus que nos dá tudo, as coisas para nós, e é um Deus realmente de amor, de misericórdia. Nós obedecemos ao Senhor porque Ele nos deu essa oportunidade de estarmos nas mansões celestiais. Por isso Deus nos dá a vida. Nós somos salvos pelo sangue da cruz de Cristo e confiamos nos seus propósitos que Ele tem para cada um de nós. E no nosso assim, coração, no nosso interior, é que Ele deseja gravar dentro do nosso coração a sua santa lei e boa e justa. E Ele nos diz: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Está lá em Hebreus 10,16. É o mesmo que os pais fazem com seus filhos, né? Que sempre quer dar o melhor para seus filhos. E um dos casos realmente bastante claro é a oferta de Abel, que ela estava relacionada à promessa do cordeiro messiânico que viria. E porque Deus já havia instruído Adão e Eva para isso, que viria o Salvador para pagar os pecados que já haviam cometido, que está lá em Gênesis 3,15. E que ele seria sacrificado para salvar o mundo, enquanto a oferta de Caim era um ritual vazio, sem importância. Note que nós vemos o contraste, né, entre as vestes humanas e as vestes de Deus, que está lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 7. Quando Adão e Eva pecaram, se esconderam de Deus, eles usaram assim, folhas para se cobrirem, que estavam disponíveis para eles, né? Isso ocorreu após o pecado. E Deus providenciou uma veste que implicaria um sacrifício de um animal, que Ele mesmo matou e imolou ali um cordeiro na frente de Adão e Eva, que eles viram a primeira morte de um cordeiro, e ali, já na saída do portão do Éden, para vesti-los, que está lá em Gênesis 3:21. E tudo foi apontado para Jesus, o Salvador, o Cordeiro de Deus que viria. Uma sombra do verdadeiro sacrifício. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador da sua vida. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui Jesus está mostrando claramente nas Sagradas Escrituras que o único meio de salvação é através dele. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe outra forma. Não existe pontífice, não existe reverendo, não existe ninguém. É só Jesus. Só Jesus salva. E quando você toma consciência disto e aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e obedece a seus estatutos e mandamentos, né, principalmente o quarto mandamento, quando você se torna fiel a Ele, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. E quando acontece isto, você aceitando a Jesus como Salvador e Senhor com sinceridade, você ganhará de Deus um presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que está se aproximando, que está lá em Mateus 24 e Lucas 21, que Jesus está voltando, e ao voltar, Jesus levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós que o aceitamos a Ele como Salvador, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos.
você participará de uma grande festa da bodas do Cordeiro. É um casamento entre Jesus, o noivo, e a sua igreja, a noiva, que somos nós. Numa grande festa que os anjos estarão cantando e dando louvores. E você, meu amigo, minha amiga, terá a oportunidade maior da sua vida, estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.